neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou Com fidelidade. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Santa Bíblia para mim, és o meu tesouro, sim. Tu contens a lei de Deus e me
Bíblia que está aberta a todo mundo é a natureza. E os homens, sabendo que destruindo a natureza, estão destruindo-se a si mesmos, têm lutado para preservarem a natureza, criando assim a preservação do meio ambiente. Mas o que acontece, ouvintes, é o seguinte, que se os homens estivessem sob o plano de Deus, não haveria esta luta pela preservação da natureza. Porque a natureza é criada para preservar o homem, e não o homem preservar a natureza. Isso é interessante. Da terra se tira o alimento, das árvores, frutas, legumes, oxigênio, o oxigênio puro, etc. Então, se os homens estivessem sob a ordem de Deus, poderiam se alimentar livremente da carne silvestre, sem precisar de comer dessa carne cruzada, cheia de hormônio e tantas outras coisas, sem, contudo, destruir a natureza. Por que existe uma demanda tão tremenda, tão grande, para a preservação da natureza, do meio ambiente? É por causa da perversão, que é acompanhada pela destruição. Isto tudo atraído pela civilização. Bom, eu não estou falando loucura, porque os próprios cientistas confirmam isto, que onde a civilização chega, a natureza acaba, a natureza é destruída. E sabe-se perfeitamente que a natureza vinga a sua destruição. A sua própria falta já é uma vingança. A falta das matas, a falta dos rios de águas puras, sem o veneno que colocam nas terras aradas, sem os detritos das grandes metrópoles, detritos químicos de indústrias, de grandes indústrias, esgotos. Aqueles rios estavam com águas cristalinas, produzindo uma grande fonte de alimentação. Dizem que o peixe é a razão de se encontrar índio no Brasil. Justifica a preservação do índio, o peixe e os animais silvestres. Eles nunca poluíram os rios. Eles nunca destruíram a fauna antes que a civilização chegasse. Agora, está escrito que a ciência se multiplicaria. Isto não quer dizer somar, mas é alcançar o total de uma só vez. A natureza é uma Bíblia. E o homem tem destruído esta Bíblia, enquanto ele próprio se levanta para defender esta Bíblia. Ele desrespeita a Bíblia e depois se põe de pé para respeitar a Bíblia, para defender a Bíblia. A Bíblia é escrita no papel. A natureza é Deus na vida vegetal, na vida animal. É Deus nas águas, nas rochas, no urânio, no ouro, no ferro, no estanho, no chumbo, em todas as pedras que estão sendo exploradas. E a ciência sabe que a terra tem ficado fraca, tem saído dela todos os seus componentes de uma forma exagerada. Porque a Bíblia é justamente pão, é para se comer dela,
é para se alimentar dela. A natureza é para alimentar o homem, é para dar frutas para os homens, dar alimento para os homens, dar carne para os homens, dar peixe para os homens. Comam dos peixes, alimentem-se dos animais, comam dos frutos da terra. Essa foi uma sentença, uma ordem de Deus. Coma da Bíblia, coma de suas palavras, mas não pervertam a Bíblia e depois se ponham ali na próxima esquina a defender a Bíblia. João Batista olharia por baixo, com aquele olhar de profeta, e diria: hipócritas, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Hipócritas, quem vos induziu a defender aquilo que vocês mesmos têm destruído? Sabendo que isso trará ira sobre vós, vingança, juízo, agora se põem a defender esta Bíblia que vocês mesmos têm pisado, lugar que os anjos, sendo santos e puros, não ousam pisar com seus pés incontaminados. Os homens têm pisado com seus pés cheios de cravos, como de ferraduras, pisado na palavra de Deus. Depois levantam para si doutores conforme suas próprias concupiscências para defenderem a Bíblia, segundo suas próprias interpretações. Não é assim que está acontecendo com a natureza? Para que a natureza? Alimentar-se da natureza é crime? Não, absolutamente não. Alimentar-se da Bíblia é crime? Vestir-se como a Bíblia ensina, mulheres, é crime? Não. Portar-se como a Bíblia ensina é crime? Não. Por que então pisam nesta Bíblia e depois começam a escrever nos automóveis, nas entradas das cidades: leiam a Bíblia? Ler a Bíblia para quê? Pergunto eu. Ler a Bíblia para quê? Agora, né? Leiam a Bíblia. Alguns anos atrás era o livro do capeta sendo queimado nas portas das igrejas, chamada Igreja Mãe. Agora leiam a Bíblia. Vamos salvar a Bíblia. A Bíblia é para salvar o homem, não o homem para salvar a Bíblia. Deus é para salvar o homem, é para alimentar o homem, e não o homem salvar a Deus. A natureza é para alimentar o homem, salvar o homem. Agora destroem a natureza e depois vamos defender a natureza. A vingança vem, diz o profeta do Senhor. Eis que haverá um dia de vingança. E onde se esconderão aqueles que têm pisado em tudo que é santo, que têm profanado o santuário de Deus, que têm cuspido no templo de Deus? Bastardos, selvagens, ismaelitas, filhos de Agar, filhos da escrava. Amados, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, está escrito que todos estes, vejam lá, o governador, Pilatos, Herodes, César, a convite de Caifás, de Anás, dos fariseus, dos escribas, estavam unanimemente em oração e súplicas. Oh, desculpem, desculpem. Eu faço isto propositalmente para chamar mesmo a vossa atenção.
não eram os tais, um dos tais. Não eram os tais que estavam ali perseverando unanimemente em oração. Não eram as primeiras damas. Mas quem estavam ali, Atos 1, versículo 14, eram as mulheres, as Marias, inclusive a Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Estavam ali esperando o cumprimento da promessa. Quando a semente caiu na terra, foi sepultada durante aqueles períodos da igreja. Paulo, Irineu, Martim, Columba, lançando a semente original. Jesus disse que se a semente não cair na terra e não morrer, ela não pode brotar, não pode crescer, não pode dar fruto de novo. Então essa semente foi sepultada. A natureza é uma Bíblia. E vocês rasgam a Bíblia, rasgam a natureza, em troca de interpretações teológicas, de escribas desse século, de intérpretes amontoados para si conforme suas próprias concupiscências, conforme suas posições sociais. É isto que tem acontecido, rasgando, mas a natureza está ali dizendo que a semente foi plantada até na Era Negra, a Era de Columba. A Bíblia não falha nisto, e a história comprova isto. Logo brotou com Martim Lutero um tipo de Agar, trazendo ainda como uma escrava vícios e tantas coisas, apenas crendo que a salvação seria pela fé, de graça, e não através de penitências e de indulgências. Muito bem, brotou a semente. A natureza está pregando. É uma Bíblia. Rasgam esta Bíblia. Rasgam este livro. Pisam neste livro. Depois vão defender este livro. Façam monumentos para esses livros. Vocês mataram os profetas e depois fizeram túmulos para eles. Erigiram túmulos para eles. Matam a Bíblia, rasgam a Bíblia. Depois vão erigir monumentos para praças de casaizinhos imundos. A Bíblia. A Bíblia. Mas aceitar? Não. Isso é fanatismo, isso é loucura. Lutero veio com justificação, Agar. Wesley com santificação, trazendo o sangue. Sara trazendo um filho legítimo com o mesmo pai de Ismael, Abraão. Mas Maria, trazendo quem? O filho de qual homem? O filho de qual pai? Ela é mãe de Deus, mãe de Jesus, porque ele nasceu dela. Fisicamente, conforme já explicamos, Deus fecundou um óvulo com o sangue dele, Atos 20, versículo 28, com o seu próprio sangue, e trouxe a quem? A Jesus Cristo. E agora, depois de tudo isto, passando pelo Calvário, por todas as lutas e sofrimentos, nós encontramos que Maria estava no Pentecostes. Pentecostes, ouvintes, aqui na Bíblia, significa mais do que denominação, significa mais do que falar em línguas estranhas, significa mais do que cura divina, significa mais do que profecia, significa em ser testemunhas vivas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. O batismo do Espírito Santo, Pentecostes, trazendo de volta
aquela semente original, Maria não foi propriamente a semente, como a casca do trigo não é a semente, mas porta a semente. Maria foi uma portadora, simbolizando a era pentecostal, que adoram 1910 no Brasil e, no entanto, desprezam o 1963 na terra. Crucificam novamente o Filho de Deus, negam a palavra, rasgam a Bíblia, pisam na Bíblia. Depois vamos defender a Bíblia. Mete tratores na natureza, derruba as matas, queima as matas, polui os rios. Depois vamos defender a Bíblia, vamos defender a natureza. Mas isso é juízo. A consequência está vindo sobre a terra por destruir a natureza. A consequência é fatal. O ímpio por si se destrói. Toda a civilização do homem terminou com juízo. Veja o dilúvio. Veja a Torre de Babel, que queria se ligar aos céus por meios humanos, por credos e dogmas, confusão. Caiu a grande Babilônia. Mas agora aqui está a semente de volta. Essa noiva, depois da era pentecostal, já secou, é palha. É a semente real. É Cristo mesmo. É Jesus. É a manifestação do Filho do Homem nos dias idênticos a Sodoma e Gomorra, nos dias iguais aos dias de Noé. Manifestação do Filho do Homem, de Cristo em esta semente genuína. Porque quando a figueira brotasse, esse Israel brotou. As árvores dessem seus frutos, as denominações. Ali tinha aquela base. Dentro da base tinha semente. O sol veio, ela secou e logo parte aquela semente, salta fora. Sai fora dela, porque está seco todo o sistema humano de adoração a Deus. Está seco e a semente salta com esse sol que tem vindo. Salta para a vida eterna, salta para o arrebatamento. Tome Deus em sua palavra. Não é tempo de brincar de ser crente. Não é tempo de brincar de cantar. Não é tempo de brincar de coral, de quartetos, de vender músicas. É tempo de voltar para Deus. É tempo de saber se é semente ou se é casca. A casca é apenas portadora da semente, mas a noiva é a semente. Estava, na verdade, dentro dessa casca, mas a casca secou e você saltou fora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernaculodafebrasilia.org.br. Repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos. tabernaculodafebrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer.
Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Vem, ó Cristo desejado, vem depressa, Redentor. Vem o mundo libertar dessas dores em que geme, teu poder vem demonstrar. Vem esperança deste mundo. Desejado, tua glória revelar. Vem, Senhor Jesus, nos ares para nos arrebatar. Vem, esperança deste mundo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, verso 13. Amados e preciosos ouvintes, a palavra dando testemunho de si mesma, o que quer dizer a palavra falada, a palavra falando, diz que ela é viva, porque a palavra de Deus é viva. Aqui está, de início, a razão pela qual nós temos de lutar e batalharmos com tudo que temos, com tudo que somos, com todos os meios que Deus tem nos permitido, para que aqueles que nos ouvem alcancem de Deus esta palavra. Nós não estamos com o propósito de aumentar o nosso grupo como denominação. Não, absolutamente. Eu creio particularmente que o proselitismo é uma prova cabal de incapacidade, uma prova de falta de liderança, de confiança na chamada, no ministério. Proselitismo, ir de casa em casa, tentar convencer as pessoas falando de outras, infamando e difamando as demais. Isto é ridículo, absurdo, e o pior é que é o que mais acontece nos últimos dias. Se a palavra de Deus é viva, então dá-nos prazer em termos confiança de falarmos esta palavra que é viva. É certo que ela não produz definitivamente o mesmo resultado em todos que a ouvem. Jesus Cristo, para um, era o Cristo, Filho de Deus. Para outro, era um Belzebu, o mesmo Cristo. Sendo para um, o Cristo ungido de Deus, o Filho de Deus. E para outro, não passou de um Belzebu. Uma mulher que sofria fluxo de sangue há 12 anos, tendo gastado tudo o que possuía com os médicos, estabeleceu no seu coração que, se tão somente tocasse na orla do vestido de Jesus, ela seria curada, pondo fim, termo, num sofrimento de 12 anos. No entanto, soldados romanos, inspirados pelo espírito religioso da era, deram bofetadas em Jesus, no mesmo Jesus, na mesma pessoa, no mesmo corpo de onde saíra a virtude para curar aquela mulher. Então eles davam bofetadas, arrancavam de suas barbas as mãos cheias, cuspiram-lhe no rosto, fazendo tudo que o pudesse escarnecer. Mas aqui está a questão. Ela é viva e eficaz. Viva para uns e morta para outras? Não, ela sempre continua viva. Jesus continuou sendo o Cristo, mesmo vestido de palhaço por Herodes,
mesmo fantasiado de carnaval, como Herodes fez, tentou fazer um carnaval, vesti-lo de palhaço, de vestes resplandecentes, para escarnecê-lo, mas ali estava o Filho de Deus, a palavra viva e eficaz. Nenhum daqueles, por maior que fosse, pôde aniquilar, pôde desfazer daquilo que Jesus era, daquilo que Jesus Cristo é. Eles podem pegar a Bíblia, podem torcê-la segundo seus propósitos, segundo suas concupiscências, podem crucificá-la novamente, mas ela continua sendo viva e eficaz. Para quem? Ó mulherzinha desprezada, ó Maria Madalena, ó ladrão crucificado do lado direito. Ela é viva e eficaz para te salvar. Ela é viva e eficaz para te condenar, pseudo-intelectual, jactancioso do século. Ela continua sendo viva e eficaz. Por ela todas as coisas foram criadas. Mas vamos voltar aqui um pouquinho ao princípio. Aqui está a razão pela qual devemos usar todos os meios corretos e inspirados por Deus, não numa demanda de um evangelismo, como quem quer fazer uma obra para Deus. Não, mas numa comissão especial de Deus, direta de Deus, para anunciar esta palavra que é viva. E quem rejeita a palavra que é viva, automaticamente está escolhendo a morte. Jesus Cristo disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando esta palavra se encarna, ela se torna, na verdade, pessoa, como ela se encarnou no ventre de Maria. Ela vem para manifestar naturalmente como verdadeiro verbo. Agora um detalhe, verbo invariável, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se o verbo gramaticalmente é variável, mas este verbo de Deus é invariável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o logos, o verbo, a palavra, expressa caráter. Pelas palavras de um homem, a gente fica conhecendo o seu caráter. Isto é verdade. Então Jesus Cristo expressou o caráter, o pensamento de Deus, do Pai, expressou os atributos, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora esta palavra se fez carne. Esta palavra que sem ela nada foi feito. Tudo que foi criado dependeu dela. Como o mesmo escritor afirma na sua carta aos Hebreus capítulo 11. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aos Hebreus 11, versículo 3. Se os homens se impressionam com um mundo que está ao seu alcance, com uma galáxia e outras coisas assim, o escritor Paulo, profeta de Deus, falou sobre os mundos que foram criados pela mesma palavra que criou a terra, pelo mesmo Deus, pelo mesmo verbo, pelo mesmo Senhor Jesus Cristo, portanto. Mas o mais importante agora
é que como esta palavra foi gerada no ventre de Maria, a dor dos mundos, de todas as árvores, de todos os mares, de todos os peixes, de todos os seres viventes, do ouro, da prata, do diamante, de tudo que existe, visível e invisível, ao alcance e fora do alcance do homem. Esse foi derramado em sua igreja. Essa palavra viva deve agora então se manifestar em você. E você, por sua vez, como Cristo, expressa, manifesta a vida de Cristo, os atributos de Deus. O pensamento de Deus acerca de uma mulher é totalmente diferente do pensamento do mundo acerca de uma mulher. Quando a mulher passa por um homem que tem Cristo em sua vida, o pensamento daquele homem a respeito dela é totalmente diferente daquele pensamento de um homem natural que está mergulhado no pensamento do mundo, expressando os atributos de Satanás, que, segundo as Escrituras, não são outros senão malícia, prostituição, adultério, cobiça, e especialmente quando elas estão se vestindo propositalmente para serem cobiçadas. E Jesus disse que aquele que atentar para uma mulher e cobiçá-la no seu coração, já adulterou com ela, portanto ela tem parte naquilo. Oh, que coisa tremenda! Jesus Cristo na igreja, para fazer dela uma grande potência política religiosa no mundo, não é? Com muito ouro e muita prata. Que engano, que paradoxo! Esclarecendo melhor, que contraste! Quando ele disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus pelejariam por ele, trabalhariam dia e noite para se enriquecerem, para aumentarem ouro e prata. E São Pedro disse para o coxo que estava sentado mendigando há 30 e tantos anos na porta formosa do templo, ele disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Ele tinha a palavra viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que pôde penetrar nas juntas e medulas daquele coxo, consertar os seus nervos atrofiados. E é o que esta palavra viva e eficaz está fazendo nesse instante. Coxos espiritualmente, quando essa palavra viva encontra acesso, olhe para nós, olhe para ela, porque ela está manifestada em carne, ela está vos falando nesse instante. Não tenho ouro nem prata, não tenho poder terreno, mas o que eu tenho, isso te dou. Levanta-te, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. O que quer dizer isto? E Cristo te dá vida. Se somente a palavra não vai passar, então somente aqueles nos quais esta palavra se manifesta não passarão. Mas todos os demais passarão como a erva do campo, como a natureza tem passado. Os homens não titubeam para avançarem e progredirem, em assolarem, em derrubarem as árvores, destruírem a fauna, as florestas. Precisamos avançar, precisamos progredir. Sim, tudo está passando, mas a palavra de Deus não passa. E quando ela se torna viva e eficaz em você,
então é quando você não temerá nenhum juízo que virá sobre a terra, nem o próprio fogo. Os elementos da terra se desfarão. São Pedro disse, falando justamente do terceiro batismo que a terra sofreria. O primeiro foi água, o segundo foi sangue e o terceiro é fogo. Mas antes disto acontecer, você, pela palavra falada, sofre esses 3 batismos, pessoalmente, 3 batismos. Batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Santificação, separação do mundo pelo sangue de Jesus Cristo. E o batismo do Espírito Santo como um fogo vivo, queimando todas as impurezas, passando sua vida como o ouro é passado pelo cadinho, pelo fogo. Deus passa sua vida pela fornalha ardente. Deus não temeu jogar Sadraque, Misaque e Abednego, permitir que eles fossem lançados na fornalha, porque ele sabia de que calibre eram aqueles 3 jovens. Deus não titubeou, Deus não apresentou, não se manifestou, a não ser lá dentro da fornalha. Quem tinha de confiar ali apenas eram os 3 jovens, porque Deus está no seu posto do dever. Deus está na sua palavra. Quem tem de confiar nesta hora somos nós. Ele é o autor da criação. Ele é o Criador. E tem feito de nós, tem proposto para nós o seu corpo místico aqui na terra, a sua igreja, aquilo que lhe havia entregue a um Deus menor, a um pequeno Messias chamado Adão e Eva. Toda a criação será restaurada. Hoje não importa que os céus estejam manifestando a glória de Deus e o firmamento anunciando a obra das suas mãos. O homem deixa de ver estas obras das mãos de Deus para se enganar, para se divertir com suas próprias obras, com seus próprios deleites. Mas Davi estava ali separado, vendo a obra de Deus no firmamento. Oh, como isto é lindo, como nós podemos ver a terra restaurada, o Éden novamente, todas as árvores de pé, sem espinhos, sem abrolhos, sem nenhuma enfermidade, entregue a quem? Ao segundo Adão? A uma segunda Eva? A esposa do Cordeiro, a igreja eleita, aqueles cujas vidas estão fecundadas plenamente, totalmente pela palavra viva e eficaz. O que fecundou um óvulo de Maria foi a palavra viva, foi o Espírito Santo. O que deve fecundar a nossa vida não é um pensamento de uma denominação, mas sim a palavra viva e eficaz, que penetra até as nossas medulas, até as nossas juntas, entre alma e espírito, corpo, santificando tudo, como disse São Paulo, e nos preparando para este reino glorioso. Em nome de Jesus, creiam nisto. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos,
o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não percam. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Desceu lá dos céus o bom Filho de Deus para ser meu e teu Salvador. Desprezou o seu lar para nos resgatar. Oh, sim, Ele é meu Salvador, Salvador. Jesus por si mesmo cedeu, sim, cedeu para ser Salvador de um qual eu, e o fardo cairá de quem turba está, recorrendo a Jesus que morreu. Eu tenho meu lar para lhe repousar, para súplicas do Redentor. Lá no monte a orar, foi sozinho ficar. Oh, sim, Ele é meu Salvador, Salvador. Jesus por si mesmo cedeu, sim, cedeu para ser Salvador de um qual eu, e o fardo cairá de quem turba está, recorrendo a Jesus que morreu. Sua sentença lhe dão, é morto qual vil salteador. Mas em vendo eu a cruz, digo logo a Jesus: oh, sim, tu és meu Salvador, Salvador. Jesus por si mesmo cedeu, sim, para ser Salvador de um qual eu, e o fardo cairá de quem turba está, recorrendo a Jesus.